Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ em Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e a gente está aqui em mais um programa Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Nós estamos aqui hoje para poder falar de um tema que eu achei tão bonitinho, maneiro, legal, que é Cuidando com Cuidado. E para falar sobre isso, eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com a professora doutora Norma Valéria Souza, que é a diretora da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Tudo bom, Norma? Tudo bom. É um prazer estar aqui trocando essa experiência do que é ser cuidado, né? Esse objeto de trabalho da enfermagem. Cuidado ao ser humano. Então, muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. A gente está aqui também com a professora doutora Eloá Carvalho, vice-diretora da Faculdade de Enfermagem aqui da UERJ, e está aqui no nosso papo também poder contribuir um pouquinho. Tudo bom, Eloá? Tudo bom, também é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que é de extrema relevância e que as pessoas geralmente só vão dar o valor quando elas de fato precisam desse cuidado, né? Então eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. E por último, mas não menos importante, nós temos aí, falando de longe, não hoje nos estúdios, mas aí junto conosco por Skype, o enfermeiro Anderson Guidini, meu amigo Anderson. Tudo bom, meu camarada? Você é enfermeiro lá no Hospital Geral de Bom Sucesso, Hospital Federal, não é isso? Isso mesmo, Kleber. É um prazer estar falando com vocês, mesmo estando longe. Mas para mim é muito importante estar participando quando a temática é cuidado, quando a temática é ser humano. Meu Deus. A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um papo de 3 pontas, né? O nosso papo, vocês sabem, Conteúdo Concreto é um programa rápido, é um conteúdo rápido, mas muito relevante. E a gente vai tentar trazer um pouquinho aí para vocês a visão do que é essa questão do cuidado. Eu vou começar com a Norma. Norma, fala pra gente, né, sobre essa questão da enfermagem e da herança de cuidado. Como é que vocês veem isso na enfermagem? Na verdade, não é uma herança, né? O cuidado é o objeto de trabalho do enfermeiro. Ele tem toda uma habilidade, constrói uma competência para poder, de fato, atender as necessidades desse ser humano. Como você havia falado antes, eu achei muito interessante porque nós estamos vivendo num mundo isolacionista, individualista, as pessoas são autocentradas e não conseguem nem enxergar o outro do lado, que às vezes está sofrendo, está com uma necessidade, e o enfermeiro tem uma percepção aguçada para isso. Ele é preparado para observar, comunicar e agir. E, na verdade, o cuidado é esse, né? Um cuidado especializado, ou seja, que envolve técnica, conhecimento científico, ética e humanização. Então, eu acho que é uma profissão muito legal, porque pode cuidar em tudo quanto é lugar. É isso que a Eloá falou, para mim é interessante, né? A gente sabe que a gente tem vários profissionais, para cada um eles têm uma vertente diferente, uma forma diferente. Eu, por exemplo, eu sou da educação e agora estou me formando em psicologia, né? E a gente sabe que para o educador, o que é primordial é você tentar influenciar na vida das pessoas, trazendo uma lógica onde o conhecimento possa ser articulado para que vire uma escada para ela, para que ela possa crescer através do conhecimento, do que a gente pode propor novas formas, novas possibilidades dela conseguir acessar o conhecimento. Na psicologia você tem a escuta, né, que é o que a gente usa para poder usar o poder da palavra para colocar na pessoa a cura, né, a colocação de uma nova perspectiva de viver, e vocês têm o cuidado. Né? E a Eloá, em off, falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Ela falava que ela é bem observadora, né? E ela disse que isso é parte do trabalho da enfermagem. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Como é que você contextualiza isso com a enfermagem? Bom, assim, uma das características dos enfermeiros, né, é observar, é prestar atenção em tudo. A gente presta atenção em tudo. Isso faz parte da nossa formação. Isso nos ajuda a cuidar, porque a gente observa detalhes em relação a quem nós estamos cuidando. E o cuidado, Kleber, eu acho que o cuidado tem algumas vertentes.
O cuidado a gente trabalha em todos os níveis de complexidade. Então a gente tem o cuidado voltado para a questão da assistência técnica, por exemplo, no nível terciário de atenção, mas eu vejo pela minha formação, meu cuidado é voltado para, por exemplo, para o nível primário de atenção, com a promoção, como você falou, com a educação em saúde também, né? Com a prevenção. Então a gente consegue cuidar em todos os níveis. Eu preciso ser observadora até para fazer um diagnóstico de enfermagem e saber o que eu preciso para cuidar daquelas pessoas que estão ali, entendeu? A gente fala de cuidado, né, Anderson? E você anda estudando aí uma vertente sobre espiritualidade e cuidado com enfermagem. Como é que isso se complementa com o que a gente já ouviu falar aqui das duas doutoras? Elas falaram bem, e muito bem, Norma e Eloá falaram da formação, né? A nossa formação é num sistema totalmente cartesiano, né, fragmentado, e onde a gente acaba vendo o ser humano como objeto, né? Não que ele não seja o nosso objeto de trabalho, mas não dessa forma cartesiana de ver, né? A gente precisa se aproximar mais do ser humano e tem aquela dialética das palavras hominização e humanização. O ser humano tem que se entender como homem para ser humanizado, né? E a espiritualidade faz parte de um componente biopsico, social e espiritual da formação do ser humano. O ser humano, ele é uma complexidade, né? Ele é um ser complexo. E a espiritualidade não está longe dessa dinâmica de trabalho, do cuidado da enfermagem. Dentro de uma terapia intensiva, a pessoa já entra pensando em quê? Né? Quando fala, o seu parente está na terapia intensiva, foi para o CTI. A família já fica, né, alvoroçada, fica muito preocupada com o prognóstico, né, que virá. Então, a espiritualidade entra nesse tópico. O paciente sabendo, se entendendo como ser humano, se entendendo a sua formação, a sua constituição como ser, né, como homem. Então, você, numa conversa com um familiar que tem uma espiritualidade, você já nota uma diferença. Você nota uma diferenciação na circunstância apresentada, né? E fica mais fácil de você cuidar de um paciente que ele é espiritualizado. Eu tenho percebido isso. Então, isso ajuda bastante a nós cuidadores. E aí, Norma, o que você achou disso? Então, enquanto ele foi falando, fazendo a análise dele, eu fui lembrando do caso do Marcelo Iuca, que quando ele sofreu aquele assalto, e aí ele falou que quando ele sofreu aquele acidente, ele não estava muito preocupado nas sondas, nos catéteres e tudo que iam introduzir nele. Ele só queria era uma mão para segurar a mão dele e dizer para ele que tudo vai ficar bem. Então, à medida que ele ia falando, o Anderson ia falando, eu fui me lembrando, né? Como que o cuidado é complexo, como que ele não pode ser focado só no procedimento. O enfermeiro tem que ter uma habilidade toda diferenciada, mas ele tem que entender essas múltiplas dimensões. Eló, como é que é isso no âmbito da saúde pública, né? Você falou de educação e saúde pública. Você acha que isso é uma coisa que tem, de fato, sido valorizada? Como é que vocês veem isso na formação e para fazer os novos profissionais entenderem dessa maneira que eles colocaram? Kleber, eu sou ex-aluna da Faculdade de Enfermagem da UERJ, né? Então, assim, a minha formação foi uma formação muito voltada para a questão da saúde pública, né? A gente tem esse foco. Eu vejo que as faculdades públicas, né, de enfermagem veem a importância dessa formação na saúde pública, né? Hoje a gente vê que, infelizmente, nós estamos vivendo alguns retrocessos na área da saúde, principalmente no foco da saúde pública, né? Com o fechamento de algumas clínicas da família, e aí eu estou trazendo para o Rio de Janeiro. Eu acho, assim, que é bem complicado, né? Porque o cuidado ele está em todos os níveis de assistência, de complexidade. Se você começa ali na saúde pública, você permite que aquela pessoa entre no sistema por ali e você tente resolver questões mais simples e mais complexas por ali, às vezes até evitar que essas questões fiquem muito mais complicadas, até que precisem de uma internação, por exemplo, né? Então, assim,
O cuidado na saúde pública é um cuidado super importante. A gente trabalha com educação e saúde, mas não é só na saúde pública. Óbvio que você trabalha com educação e saúde em qualquer nível de complexidade, né? O objetivo é evitar que ocorra algo pior, algo mais complexo. Orientando as pessoas, trocando, fazendo as rodas de conversa, respeitando a cultura do outro, respeitando a crença do outro, né? Permitindo essas trocas. Eu vejo assim, eu vejo dessa forma. A gente está falando aqui disso, né, e me chamou muita atenção, que eu acho que tem muito do que a Eloá falou agora, né, uma questão de respeito ao outro, né. Anderson, me diz uma coisa, no CTI, como é que é isso? Porque você pega gente que está apagada, né, você tem uma noção muito própria do que é a perspectiva de cuidado, né, às vezes a pessoa não tem nenhuma reação para te dar, né. Nem sempre, a maioria das vezes, né, 70%, vamos colocar um número aí, 70% das vezes o paciente está sedado, o paciente está entubado, mas o respeito, né, na hora do cuidado é mantido. Essa é a formação técnica, né, que nós recebemos. A gente compreende que o ser humano é algo primordial para o nosso cuidado, né? Então, assim, o respeito e o cuidado, no cuidado com esse paciente que ele está entregue, né, você pode fazer o que você quiser ali na hora que ele não vai ver, não vai sentir, né, por estar sedado, por estar entubado, por estar, né, fora da sua lucidez, mas esse cuidado é mantido. Existem muitos pacientes na terapia intensiva que nós recebemos dos familiares algum objeto religioso, né, que faz parte do universo religioso desse paciente, da constituição da sua espiritualidade, e eles pedem para colocar na cama ou ao lado, e isso é respeitado rigorosamente, porque nós compreendemos que esse componente faz parte desse ser humano, sabe? Dessa dimensão, existe essa dimensão do ser humano ali, e nós temos que respeitar. Mas isso aqui traz infecção, traz isso. Existe a CCIH, né, a Comissão de Infecção Hospitalar, e nós sabemos muito bem o que realmente pode trazer infecção e o que não. E isso é constitutivo da pessoa, inclusive na sua recuperação de saúde. Caramba, a gente infelizmente, né, nosso tempo não dura para sempre, mas eu queria umas palavras finais para a gente fechar esse programa. Vou começar com a Norma. Norma, o que você acha que é primordial para poder falar aí durante 30 segundos aí sobre cuidado? O que você acha que deve ficar para os nossos ouvintes? Então, o cuidado, ele tem que ser afetivo, ele tem que ser técnico, ele tem que ser ético, ele tem que ter científico, tem que ter um princípio científico que norteie esse cuidado e, sobretudo, ele tem que ser humano, né? Porque você tem que entender essas dimensões que compõem o ser humano. Então, para isso, eu acho que precisa não só a instância da formação, né, agregando sociologia, fisiologia, anatomia, todos esses conhecimentos, tanto da instância da biologia quanto da instância humana, mas também, como a Eloá falou, essa questão da organização do trabalho e da política que nos respalde a desenvolver um bom cuidado. Eu acho que é por aí. Eloá. Eu vou completar, né? A gente falou muito do cuidado enfocando o paciente, o usuário, né? Então, cuidar também daqueles que cuidam, porque esses que cuidam precisam muito ser cuidados para estarem, inclusive, bem para cuidar do outro. Vamos lá. Anderson, fala com a gente. Perfeito o que a Eloá falou. A gente está tendo muitos colegas aí cometendo suicídio. Isso é alarmante. O profissional de saúde, né, ele está doente. A gente tem que ter um olhar muito especial para isso, né? Quem está do nosso lado, na nossa equipe, e cuidar, né? Cuidar da nossa equipe também. E cuidado significa uma relação. Você mantém a relação com aquele paciente, ou com aquele colega, ou com o filho, e isso compreende o cuidado, né? Uma relação amorosa que transmite, né, uma solicitude, uma atenção, uma proteção, um interesse, né? E isso abarca toda a nossa constituição como ser humano. Nós temos que nos humanizar. É necessário isso.
que o que nós estamos vendo hoje é uma catástrofe total naquilo que se diz ser humano. Gente, foi um prazer esse papo espetacular. Adorei a conversa com vocês. Obrigado, Norma. Obrigado, Eloara. Obrigado, Anderson. E para você que ficou ouvindo a gente aí, cuidando da gente, entendeu? Fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.